Então hoje a gente vai gravar agora a nossa quarta aula sobre funções, né? E nessa aula aqui a gente vai falar um pouco sobre passagem por valor e passagem por referência, tá? A gente vai usar como exemplo aqui a função de troca, tá? Então deixa eu fazer aqui. Então deixa eu salvar. Tá, troca. Então é o seguinte. Você tem aqui, imagina que você tem duas variáveis, tá? A variável A com 4 e a B com valor 5, tá? E você quer trocar o conteúdo das duas variáveis, tá? Então eu vou fazer aqui uma função, né? Void. E se eu fizer isso aqui, ó, A e B, tá? Só lembrando que se a gente fosse trocar aqui, ó, deixa eu ver aqui, opa. Se eu tivesse aqui, ó, um copo com certo conteúdo e outro copo com outro conteúdo, tá? Então vamos supor que a variável A e aqui a variável B. Vamos pensar como copo, né? Se eu quisesse trocar o conteúdo deles dois, eu não podia simplesmente jogar daqui, eu não podia fazer isso aqui, né? Porque na hora que eu jogo para cá já estragou aqui, né? Então, para fazer a troca aqui, eu vou precisar de um terceiro copo. Aí como é que eu vou fazer? Peraí. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o conteúdo daqui, jogar para cá. O conteúdo do B para o A e o conteúdo que estava aqui para o B, certo? Então isso aqui é o algoritmo de troca, tá? Então vamos ver lá como é que eu faço. Se eu fizer isso aqui, né, ó, tem a variável auxiliar recebe A, o A recebe B e o B recebe auxiliar, tá? Se eu chamar aqui, ó, troca AB e depois mandar imprimir, né, o conteúdo de A e o conteúdo de B, vou executar aqui, né? Ele vai, ó, 4, 5, né? Ó, o valor não foi alterado, tá? Por que que não foi alterado? Porque eu posso até botar aqui outro valor aqui, outro nome para ficar mais claro, né? O valor que tem na variável A é copiado para essa variável aqui, tá? E o valor de B também é copiado para cá, certo? Então, o que eu estou trocando aqui é o valor de V1 e V2, mas não estou trocando de A e B. Então eu tenho que fazer de alguma maneira passar para a função uma referência para as variáveis, tá? Na linguagem C, a maneira que você tem, né, para passar uma referência é você passar o endereço da variável. Então você vai ter que fazer o seguinte: void troca 2 e aqui eu vou fazer o seguinte, ó, o endereço de uma variável, um endereço de outra variável, certo? Aí eu vou criar aqui uma variável auxiliar, certo?
E eu vou fazer o seguinte, ó, o auxiliar vai receber o valor que está armazenado no endereço V1. Então, quando eu boto esse asteriscozinho aqui, eu estou dizendo que eu vou pegar o endereço, o valor apontado para aquele endereço. Então, eu digo isso aqui. O valor apontado por V1 recebe o valor apontado por V2, né? O valor guardado no endereço V2, e o valor guardado no endereço V2 recebe auxiliar, tá? Então agora, na hora que eu for fazer esse troca 2 aqui, eu vou ter que passar um endereço das variáveis. E aqui eu estou fazendo, né? Eu estou pegando, e eu, aqui dentro eu estou trocando realmente os valores, ó. Deixa eu executar aqui, ó, troquei, tá? Então, quando eu coloco esse asteriscozinho aqui, eu estou dizendo que é o endereço, né, de uma variável, tá bom? Então vamos lá. Então a gente já viu que a diferença entre a passagem por valor e a passagem por referência, né? Aí agora, por que isso aqui é importante, né? Porque é o seguinte, ó, quando a gente for fazer esse problema aqui, que eu estou chamando aqui maiores que a média, o que é que vai acontecer aqui? Tá? Eu vou, no caso aqui, né? Eu vou dizer aqui que o tamanho, o número máximo de alunos, de notas que eu vou ter pro float é no máximo 100, 150 por aqui, tá? E aqui eu vou ter uma quantidade de notas, tá? Então, no máximo 10 provas. Então aqui você vai botar aqui você vai pedir a informação, né? Entre com um número de notas. E aqui você vai ler. Pronto. Aí depois você vai fazer um for para ler as notas, né? Pronto. Aí agora você vai fazer um procedimento aqui maiores que a média, tá? E aí você vai querer passar esse vetor aqui, tá? Então você vai passar o seguinte, ó. Você vai passar o vetor e a quantidade de notas. Vou botar o contrário. Não, assim. Então aqui eu vou fazer minha função, tá? Então essa função aqui vai ser void, que eu vou só imprimir as maiores que a nota, que a média, tá? Então, o que é que a gente tem aqui, tá? A gente tem o seguinte, ó. Se você botasse assim, ó, float notas, tamanho máximo aqui 10, né? E aqui o tamanho real, o que é que vai acontecer, tá? O C, esses vetores aqui, ele vai ser sempre passado como referência. Então, por mais que você faça isso aqui, ó, internamente ele vai fazer isso aqui, ó. Tá? Então, eu vou estar passando o endereço do meu vetor, tá? Só que aqui dentro você pode usar normal, assim, nota 0, tá? Nota 1. Mas só que o problema é que o que você fizer aqui, ó, se você, diferente do outro, se você botar aqui um valor 5,
você vai estar alterando o vetor original, certo? Então, vamos fazer aqui maior que é a média, né? Então, eu vou fazer aqui a soma. Eu vou fazer aqui um for vou somar aqui as notas, tá? Calcular aqui a média, né? Então a média vai ser a soma dividido por n, tá? E você vai imprimir as notas maiores que a média, né? Notas maiores que a média. Então você vai fazer aqui o for. E se nota I for maior que a média, você vai imprimir nota, duas casas aqui, nota I, tá? Vamos executar aqui. Opa, aqui eu faltei botar o... Então, deu certo, né? Número de notas, sei lá, 3 notas. Eu nem botei uma informaçãozinha, né? Deixa eu botar aqui. Três notas. Nota 0, 8, 9.5, 7. Tá? Então, deixa eu colocar aqui, né? Informação. Então, deixa eu executar aqui, né? Então, 3 notas, 8, 9.5, 7. Então, a média deu 8.17 e notas maiores que a média, só a nota 1 aqui, tá? Então, pronto. Aqui eu tô... Note que deu certo aqui, né? Eu passei o meu vetor como parâmetro para minha função. E aqui, esse vetor aqui, ele pode ter um tamanho até maior, né? E aqui eu estou passando o tamanho realmente que eu estou utilizando, tá? Então esse aqui é o problema 1, né? Pronto, agora eu vou inverter, né? Então, para inverter, salva aqui. Inverter. Deixa eu fazer aqui a... Não, vamos lá. Então, para inverter vai ser um pouco diferente porque eu quero alterar o vetor, tá? Então, vamos lá. De novo, né? Você vai ter um vetor, tamanho máximo aqui, 100. Vai ter a quantidade que você vai estar realmente usando. Você pode botar tamanho do vetor. Aí você lê, né? E depois fazer um for, né? Então aqui, né? Vetor aqui.
Então, sei lá, eu vou botar aqui meu vetor tamanho 3, 6, 9, 7, tá? Então aqui é meu vetor, né? Pronto. Aí agora eu vou querer inverter, né? Então, como eu tinha dito, né? A gente vai botar, eu posso botar assim, ó. Note quando a gente chama aqui, ó, inverter e eu passar vetor n, tá? Tá aqui, interessante é que o nome do vetor representa o endereço para o vetor, tá? Então aqui vai dar certo, né? Então aqui eu vou inverter, né? O vetor do tamanho n. Aí agora aqui eu vou fazer o algoritmo de inversão, né? Eu posso fazer de várias maneiras, né? Então, vamos pensar aqui a maneira, para mim, na maneira geral, né? Deixa eu ver se eu não, vou botar aqui. Opa. Então, a maneira é o seguinte, ó. Você pode fazer o seguinte. A primeira posição é a 0. E a última posição é a n-1. E aí você vai ter que trocar, né? Aí aqui tem a posição 1 e a posição n-2. Que você vai ter que trocar, né? Então você podia fazer o seguinte, ó. Quando i for 0, eu vou ter que trocar com a posição n-1. Quando i for 1, eu vou ter que trocar com a posição n-2. Certo? Então, da maneira geral, quando i for 0, eu vou trocar com n menos 1 menos i. Porque ó, quando i for 1, eu vou estar trocando com n menos i menos 1 menos i. Ó. Dá para ver que essa relação, né? Entre os índices. A relação é i e n menos 1 menos i. Que é os caras que vão ser trocados. Tá? Então vamos tentar fazer isso, tá? Lembrando que eu vou ter que... Eu só preciso ir até a metade, né? Então, por exemplo, se o meu... Deixa eu botar aqui. Se o meu vetor tivesse tamanho 3, né? O tamanho 3. Aí quanto é que é 3 sobre 2? 3 dividido por 2 na divisão inteira? Dá 1, né? Então só precisaria até aqui, ó. Então eu vou trocar o 0 pelo 2 e o 1 com ele mesmo. Certo? Então vamos fazer isso, né? Se o tamanho fosse par, ao n igual a 4, aí eu faço 4 sobre 2, 2. Né? Então até menor que esse valor, né? Eu vou trocar o 0 pelo 3 e o 1 pelo 2. Tá? Então vamos fazer isso, né? Então vamos lá, inverter, né? Então a primeira coisa que você podia fazer era faça um for e começando de 0 até menor que n, e aí você vai fazer aquela troca, tá?
Vou fazer aqui direto, né? Podia fazer uma função, né? Mas aí eu vou fazer aqui. Auxiliar recebe o VI, tá? O V N menos I recebe VI e o V, isso aqui recebe, e o VI calma aí. O auxiliar recebe VI, né, ó, guarda essa, VI recebe N menos 1 menos I, e o Vn menos 1 menos I recebe o auxiliar, tá? Até N sobre 2. Então, eu vou mostrar aqui o vetor, né, depois. Podia até fazer assim, né? Então, deixa eu... Vetor, né? Então, o meu vetor tem tamanho 3, vai ser o 9, o 8, 7. Aí quando eu inverti, ficou 7, 8, 9. Tá? Isso aqui é a maneira 1, certo? A maneira 2, vou botar assim, você podia fazer assim. Criar a variável I, começando de 0, J, N menos 1, certo? E eu vou fazer enquanto o I for menor que o J. E aqui eu faço, né? VI, VJ, VI recebe VJ, VJ recebe AUX. Pronto. Então vou fazer isso aqui. Tô trocando. E aí eu vou incrementar o I e decrementar o J. Tá? Se for ímpar o tamanho da string, o I vai terminar igual ao J, né? Ó, deixa eu até imprimir aqui. Vamos ver aqui. Fazer assim. Eu vou imprimir aqui o I e o J, tá? Então, só pra gente ver o que é que tá acontecendo. Tamanho 3. Chamar o invertedor, né? Então vai ficar 3, 9, 8, 7. Então ele só faz o 0 e o 2, aí quando eu incremento o I e decremento o J, né, fica iguais, aí para, né? E se o tamanho for par, né? Ele vai fazer as duas trocas, né? E aí quando chegar aqui, o I vai para 2 e o J vai para 1. E aí vai passar, né? O I e o J. Então, esse aqui é o segundo método, né? O terceiro método, vamos copiar aqui. É o mais bonito de todos, né? É o seguinte. Eu vou apagar isso aqui. Apagar isso aqui e vou fazer o seguinte. For int igual a 0, j igual a n menos 1. O for aqui é a inicialização, né?
enquanto o I for menor que o J, e aqui eu boto I mais, vírgula, J menos menos. Professor, isso tá meio feio, né? Mas às vezes acontece. Então, se eu auxiliar... Deixa eu criar aqui. É 4, 9, 8, 7, 3. Ó. Ele inverteu, né? Deixa eu ver se eu chamei o inverter 3, chamei, tá? Então, gente, é isso. Eu vou deixar essa ordenação para outra aula, tá bom? Então é isso, gente. Opa, tchau.